Boa noite! Hoje temos uma live bem especial, bem diferente, com um tema bem sensível que chega a ser polêmico, né? Então é um tema bem sensível mesmo, né? Um tema bem delicado que para mim veio aí com estudo e experiência por quase um ano e chegou o momento de começar a falar sobre isso, começar a falar sobre esse tema que é tão delicado. Boa noite. Encaminhar também para algumas pessoas a live. Falar sobre esse assunto não é fácil, né? Mas também não é impossível. Então, a gente dá conta, né? Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Deixa eu enviar pra Lu. Luciana. Correia. Mas é isso, gente. Olá! Boa noite! Esperar mais uns minutinhos e a gente começa. As egrégoras já estão aqui, presentes. Então, quem for entrando, né? Que vai recebendo essas energias. Essas energias das egrégoras. Vamos fazer um exercício ao final para ajudar nessa questão do luto, para auxiliar nesse processo, a soltar algumas emoções, né? E é isso. Aguardando. Logo já começamos. Então, bom, a minha relação com a morte, ela começou ano passado, mais aprofundado, né? De uma forma mais aprofundada. Ela começou em março de 2023, quando eu ainda estava desenvolvendo a minha mediunidade. Não sabia do nível que era a minha mediunidade ainda. E eu tenho muita facilidade com a visão, né? Com a clarividência, com a visão mediúnica, de ver outras dimensões, de acessar outras informações pelo terceiro olho. E eu vi a morte de alguém muito próximo de mim. Boa noite. Estou contando como começou a minha relação com o tema da morte. Então, eu estava contando que começou em 2023, em março de 2023, tendo visões da morte de alguém especial para mim. E a partir disso já vieram provas, né? Porque mediunidade, visão, ver o futuro, ver possibilidades. E quando eu digo ver, é ver mesmo, né? Ver os acontecimentos, ver outras realidades. É algo que traz muita responsabilidade. É algo que requer muita responsabilidade. E isso começou muito cedo para mim. Então, eu tive que desenvolver muito da minha maturidade espiritual para lidar com a mediunidade ostensiva, que primeiro se desenvolveu na telepatia, na clarividência desde muito cedo, e eu não sabia o que era. E aí veio essa informação e eu tive que lidar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre interferir na morte dos outros. Né, dos animais, das pessoas, até que ponto, né, a gente pode chegar e mexer, porque nesse caso eu interferi, assumi a carga de ter interferido, só que
aí vem também questões de escolhas, né, de quem está sofrendo essa influência. Porque a gente só consegue interferir em quem tem abertura para receber interferência, né? Então, tem casos, como um paciente recentemente que veio a fazer a passagem, que eu sentia de falar sobre eutanásia, de entrar nesse assunto, só que não tinha abertura, não sentia de fato abertura para falar mais coisas. Então é um processo muito individual lidar com a morte, é um processo, é uma prova espiritual muito grande, de avanço espiritual, né? De evolução espiritual, de evolução nossa pessoal, né? De maturidade nossa também. Oi, Raquel, boa noite. Então isso influencia muito, né? A nossa maturidade ali em relação à morte. E quando você vê as coisas, parece que cobra mais ainda a responsabilidade nossa. E esse paciente em especial, era uma tutora já que estava se abrindo, né? Começou muito cética, mas começou a se abrir para essa visão espiritual, para a visão energética, né? A visão holística. E começou a ponderar, né? E desde o início ela sempre me perguntava, né, sobre a questão da morte, qual que era a minha visão, que eu não sou a favor da eutanásia. Pelo contrário, eu sou muito contra a eutanásia, né? Só que existem casos e casos. E chegou um momento que eu falei pra ela, olha, começa a ponderar sobre a eutanásia, né? Porque quando a gente pensa sobre a eutanásia, quando não tem mais qualidade de vida, quando não tem mais bem-estar, quando não tem... Você vê que tá se esvaindo, que o animal não quer mais estar ali, mas não consegue também fazer a passagem, por inúmeros motivos, né? Tanto por apego do próprio animal, apego do tutor, ou alguma questão ali de ficar esperando, né? Esperar alguma coisa acontecer. Isso acontece muito com pessoas mais velhas, com pessoas de idade, que não fazem a passagem porque estão sempre nessa esperança de que alguma coisa vai acontecer, né? Ah, eu não quero morrer antes de ver, sei lá, minha filha tendo criança, né? Tendo filho. Coisas do gênero. Isso é um apego do ego à parte material, né? A parte física aqui do corpo, dessa realidade física. Porque, na verdade, a morte é só uma passagem de plano. Você continua existindo e continua acompanhando, se for à vontade, né? A família. Só que aí tem uma frase que eu vi numa série, agora eu não vou lembrar qual que é a série, mas ela fala exatamente essa questão que quem na verdade separa é a vida, não é a morte. É a vida que nos separa. E a gente tem, nesse sistema atual, dessa realidade atual, de que é a morte que separa, quando na verdade é a vida. A encarnação separa. A encarnação faz essa separação de que somos todos um, né? E aí na encarnação vem o pai, filho, vem a mãe, vem o tio, vem a criança, né? O filho, vem a irmã, vem isso, vem aquilo, não sei o que e tal. E daí vem um monte de relação kármica, vem isso, vem aquilo. Daí vem as separações das pessoas que ficaram, dos seres, né? Que ficaram desencarnados, que ficaram no espiritual. E que muitas vezes são a nossa família também. Então, a família que a gente tem aqui encarnada, na verdade, não é nem metade da nossa família original, por assim dizer. E muitos ficam lá e ficam com saudade, enquanto a gente está aqui encarnado. O que mais que eu posso dizer para vocês? E isso acontece com os animais também, né? Então, essa separação acontece na vida, ela não acontece na morte. A morte une, né? E literalmente une, né? Porque esse peso, essa carga que fica do corpo físico, ela fica aqui no corpo físico, no material. Ela não vai junto pro espiritual. Mas aí tem um porém, depende do apego também. Né? Se é uma pessoa muito apegada à raiva, é uma pessoa apegada a mágoas, a frustrações, a
sei lá, situações que aconteceram e ficou marcado demais aquilo lá, né? Ficou com raiva de alguém. Aí tem uma certa dificuldade, né? A pessoa fica muito presa ao material, ao corpo físico e tudo mais, né? Com os animais também, tá? Teve casos já de eu ter que resgatar animais no umbral. E foram resgates leves, não foram tão difíceis assim, mas teve muito vampirismo energético, muitas coisas ali, muitos ataques, por conta de animais que desencarnaram porque estavam muito apegados à dor, ao sofrimento, e eram animais que já estavam doentes. E a gente faz esse resgate, né? Apesar que agora já está sendo limpo os umbrais e não está tendo mais umbrais, né? É muito pouco caso agora que está indo para umbral, porque está sendo desmanchado. Mas ainda aparece um caso ou outro que a gente tem que resgatar, né? Então é isso, tá? Eu acho que pra gente falar sobre morte, a gente tem que falar sobre vida e entender o que é a vida também, né? Porque a vida, ela é essa encarnação que a gente vem para pegar aprendizados, pra gente aprender e ir evoluindo, né? E ir voltando para Deus, que seria o céu que o cristianismo traz, né? A gente vai se, vamos dizer assim, reintegrar novamente a Deus. E a gente faz um caminho ascendente, a gente está bem longe de casa ainda, que seria Deus. E a gente vem para as encarnações para fazer esses aprendizados, para levar todos os aprendizados lá para Deus continuar criando, porque Deus é pura criação, né? Então, isso é a vida. E a vida, ela traz essas separações porque são exatamente desafios. São, como que eu posso dizer, são provas, né? De como a gente vai lidar tendo o véu do esquecimento que tem na terceira dimensão, na situação que a gente ainda tem, né? E quanto mais você vai evoluindo e tendo já a mentalidade de quinta dimensão, já tendo a expansão de consciência, você começa a lembrar de coisas, o véu do esquecimento começa a sumir. E aí você começa a lembrar de encarnações passadas, começa a entender o que significa a tua relação com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho, com o teu tataravó, com o teu o que for. Você começa a entender melhor essas relações e o objetivo, qual que é, o que você está fazendo aqui de fato, né? Porque o véu do esquecimento você começa tudo do zero toda vez que você encarna. E com os animais, eles não têm tanto assim do véu do esquecimento. Aí depende um pouco da maturidade espiritual de cada animal, né? Mas a vida é isso. E a vida foi feita para viver, não para morrer antes da hora, né? Morrer internamente e não estar vivendo de fato. E o que é viver? O viver é você sentir, é você ser você mesmo, é você desbravar o mundo, conhecer o mundo, expandir a sua consciência, sair da caixinha e da zona de conforto. E aí entram os desafios, né, de quando a gente já reencarnou várias e várias vezes. Porque às vezes você quer sair dessa zona de conforto, mas você já sofreu tanto em outras encarnações que tem um certo apego, por assim dizer, né, além dos traumas. E os animais também. Muitos animais estão mortos em vida, assim como pessoas. Então não estão vivendo de fato. E como que a gente identifica essa morte em vida em animais? Pelas doenças. Animais que estão, né, se você acessar a consciência ali do animal que está doente, está muito apegado a alguma crença, está muito apegado a algum trauma, está muito apegado a situações de outras encarnações, ou até mesmo dessa encarnação, que normalmente reflete e tem relação com outras encarnações, e é um apego, além do desafio espiritual, né? Que sempre tem desafios espirituais nas doenças. E é isso. Então tem que aprender a viver, né? Aprender a curtir a vida, aprender a ter amor pela vida, que a vida vale a pena ser vivida. Apesar do sistema todo que a gente vive hoje, apesar de toda essa realidade conturbada que a gente ainda vive, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que a espiritualidade diz bastante, que não é para qualquer um encarnar como ser humano. Tem muitos seres de outras realidades, de outras origens, que queriam estar na nossa pele.
Sabe por quê? Porque é difícil pra cacete. É muito difícil encarnar como ser humano. É muito difícil encarnar como um animal aqui na Terra. É muito difícil. E muitos seres sentem, vamos dizer assim, inveja da gente porque tá aqui. É como se nós ganhássemos uns pontinhos a mais lá com Deus porque a gente encarnou como ser humano. Tem coisas que só o ser humano vai entender. As outras linhagens, as outras raças, os outros seres não entendem. Não tem o mínimo de ideia de como é estar na nossa pele. Principalmente com a Matrix, né, que não acontece com todos os planetas, são alguns em específicos. Tem planetas que vivem a primeira, segunda, terceira dimensão em paz. E eles nunca vão entender o que é viver em guerra. Eles nunca vão entender o que é passar pelos desafios que o ser humano passa. Porque, né, fomos escolhidos para isso, digamos assim, né? A nossa linhagem ancestral, a nossa linhagem cósmica, né, já traz essa força para o ser humano. Nós não viemos de quaisquer raças, né? Viemos muitos de felinos, que são os principais protetores, né, dos universos. Viemos também dos Luavians, dos Pleiadianos, dos Andromedanos. Tem seres humanos puros, tem, mas são raros. A maior parte aqui é tudo mistureba. E os animais também, tá? Tem muitos animais sirianos, a maior parte é siriana. Os cavalos são arcturianos, mas também, né? A gente leva esses aprendizados lá pra eles, porque eles não fazem ideia do que tá na nossa pele. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Para os animais é só mais um processo de evolução, para nós humanos que é mais sofrido. Mesmo assim é muito doloroso. Aprender a entender a vida como uma grande aventura, resgatar o prazer de viver. Exatamente, esse prazer de viver perdemos em outras encarnações, né? Por conta de todo esse sistema de Matrix e todo esse sistema de controle que o planeta Terra estava. E agora estamos entrando em era de regeneração, né? E vai ter muita coisa para limpar. E é uma escolha, continuar aqui ou continuar nessas dores. E a partir do momento que você faz uma escolha, a sua vida vai se encaixando, né? Então, às vezes a gente quer se curar, mas a gente não tem a coragem, a gente não tem a força, a gente não tem alguma coisa, a gente tem algum gatilho ali que tá segurando, né? Mas é procurar esse resgate, né? Do que é viver de fato. O que é viver pra você? Pra mim é uma coisa, pra você é outra. O que faz você se sentir vivo? Tem um filme na Amazon Prime, acho que é na Amazon Prime, que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, em todos os lugares, alguma coisa assim. E aí bem no final, essa moça, ela abre o terceiro olho dela e ela entende o que é viver para cada um. E daí ela entrega isso para cada um que tá ali, que tá dominado pelo ego, que tá dominado pela escuridão e pelas dores e tal. E aí ela enxerga isso, né, nessas pessoas que querem matar ela, e aí ela enxerga o que faz aquela pessoa se sentir viva e ela entrega aquilo para aquela pessoa. Então, se sentir vivo é uma coisa muito individual também. Tem um significado muito único para cada ser. Eu acho que é esse o nome, tá? É um nome meio diferente ali, mas é nesse sentido. Tudo ao mesmo tempo, acontecendo em todos os lugares, alguma coisa assim. É com uma japonesa. Não, é uma chinesa, desculpa, chinesa. Tá, então acho que sobre vida seria isso. E a transição planetária, né? Não sei se vocês já começaram a captar as energias de 2024. Na verdade, a gente não começou 2024 ainda, começa em fevereiro, março, né? Mas eu já comecei a captar algumas coisas e tá tendo bastante movimento. Literalmente movimento, bastante mudança. E pela astrologia vamos entrar ali em 20 anos com Aquário retrógrado, se não me engano. Aquário em algum lugar ali, Plutão em Aquário, se não me engano. E é 20 anos de muito movimento. Muito movimento. Porque são 20 anos ali que vai ser muita limpeza, muita coisa vindo à tona.
e já tá vindo à tona, tá vindo muitas reconexões, muitas expansões de consciência. E para os animais também, mas também está vindo à tona muito a questão da separação do joio e do trigo, né? Tá vindo novas oportunidades, então onde que entra a morte nisso, né? O que eu tenho percebido junto da egrégora, algumas passagens, né, que aconteceram recentemente, que eu acompanhei os casos, até teve um que me chocou bastante, porque foi uma comunicação intuitiva muito leve, que era uma paciente que ia fazer uma cirurgia ali, um caso oncológico, e ela ia fazer a cirurgia, a gente queria saber se estava tudo certo, o que mais que tinha ali acontecendo, né, entender as coisas. E eu conversei com ela e ela, né, tinha uma maturidade, assim, meio de criança na comunicação, a maturidade espiritual dela bem jovem, mas ela super aberta, assim, tipo, você dava pra ver que ela tinha aquela alegria ainda, né? E aí eu fui conversando com ela, fui conversando com o superior dela, e ela saiu. E eu sei que a gente virou alguma chave ali, eu não sei que chave que a gente virou, mas a gente despertou alguma consciência ali. E são esses momentos de despertar consciências, né, de expandir, de virar uma chave, às vezes são sutis, como foi no caso dessa comunicação, como são viradas que você realmente sente. Você, cara, é uma coisa dentro de você, assim, inexplicável. E aí você, opa, mudou alguma coisa, eu tô diferente. Tem alguma coisa que eu tô diferente já. E aí essa gatinha, era uma gatinha? Era uma gatinha. Essa paciente, ela fez o desencarne na cirurgia. E não era uma coisa que eu esperava, assim, porque na comunicação não senti nada de energia vital saindo, sabe? Nada de energia vital acabando, né, se extinguindo. Pelo contrário, eu senti que ela estava muito empoderada, que ela se empoderou bastante, que ela se animou bastante. Só que a gente trouxe, eu sempre trago muito essa questão de que a vida e a morte é uma escolha, né? Então, ela se curar seria uma escolha, mas que traria desafios. E aí foi muito bonitinho, porque foi uma paciente que entrou muito na minha cabeça também, para acessar memórias. E ela acessou memórias de montanha-russa, minha. E aí eu falei, olha, a vida é um pouco disso. E a cura também é um pouco disso. Tudo que você tá sentindo aí, às vezes a gente vai com medo mesmo e descobre que é super divertida, super interessante. E ela também tinha uma pessoa muito expandida de consciência, assim, para acompanhar ela, que é muito bonito de ver. E eu falei, olha, você tem muita gente com você, a tua equipe espiritual é muito forte. Você veio com pessoas incríveis. E ela super se animou, assim. E aí, na cirurgia ela fez a passagem, e aí, identificando, né, o motivo, acho que a hora que eu recebi já a mensagem, já veio a egrégora falando que ela tinha recebido a oportunidade de vir em outro corpo físico. Então, como o que eu falei antes, né? Virou alguma chave de consciência, porque a cura é virar a chave, é ter alguma expansão de consciência, muito importante para aquela alma. E chegou um momento ali que aquela alma escolheu que, ok, tipo, quitei isso, não preciso mais passar por esse sofrimento, posso viver de uma forma mais leve, não preciso passar por toda essa questão, né? Então, alguma luz chegou ali, iluminou e ela saiu da escuridão. E aí ela fez essa passagem por esse motivo, né? Que teve a oportunidade de desencarnar, de deixar aquele corpo doente para trás, por assim dizer, como se fosse uma mochila, né? Que carrega. E vir em outro momento com um corpo mais saudável, com outros desafios que sejam mais leves, porque a situação que o planeta Terra tá não é mais para ter tanto peso. É para ter facilidade já é para ter leveza. Então não tem mais por que ficar escolhendo o sofrimento. E quem está escolhendo se manter no sofrimento está sendo convidado a se retirar. Oi, Débora, boa noite. Está sendo convidado a se retirar, inclusive os animais. E assim, como os animais estão tendo essa possibilidade também de vir em outros corpos, os humanos também estão tendo de vir em corpos mais saudáveis. Que foi uma coisa, inclusive, que aconteceu muito no Covid. De pessoas desencarnando com o Covid como uma forma, né, um caminho, o Covid sendo um caminho para desencarnarem e virem em outra encarnação, em outro corpo. Porque muitos, né, que fizeram essa passagem ali com o Covid, né, que
usaram esse caminho, eram pessoas mais velhas, ou eram pessoas que já estavam, que o corpo físico já não estava mais aquela coisa, né? E aí teve essa oportunidade. E agora a gente está tendo também para os animais, para as pessoas. E esse é um ano de karma. É um ano de abundância também. É o ano com o número 8 regente e muitos senhores do karma. E, né, aí fica o questionamento, né? Se a gente está feliz com o que a gente plantou antes. E ainda dá tempo de plantar, porque a gente não entrou energeticamente em 2024 ainda. Então, quem plantou, expandir a consciência em 2023, trabalhou, porque expandir consciência é um trabalho interno diário, vai ser recompensado de alguma forma, né? Os desafios que serão postos ao mundo, quem trabalhou essa questão já em 2023, né, de expandir a consciência, de ter mais leveza, de buscar a cura, em 2024 não vai passar pelos mesmos desafios que a consciência coletiva vai passar. Que o inconsciente coletivo, né, também vai passar, que a humanidade de forma geral vai passar. E aí fica também uma mensagem que a espiritualidade traz, que isso acontece também na espiritualidade, quando a gente acompanha, né, as questões, é não se envolver tanto com o coletivo. A gente tem que trabalhar para o coletivo? Tem que fazer as orações, tem que fazer as limpezas, tem que servir. Só que tem momentos que não é pra gente se envolver. A gente tem que saber o que está acontecendo, mas não é para se envolver. É para se envolver com o teu interno. Porque é o objetivo da vida. O teu interno. O teu próprio trabalho aqui na encarnação. Consigo mesmo. E aí o resto vem como consequência. Né? E isso eu falo até na veterinária, quando eu chego para os meus clientes, né, para os pacientes. Cara, como que eu vou cuidar dos pacientes se eu não estou cuidando de mim? Não tem como eu cuidar do outro se eu não estou me cuidando. E aí fica a mesma reflexão, né? A gente se envolver com o coletivo, cara, às vezes é melhor não se envolver. Eu tô de saco cheio de algumas coisas, assim, de atualizações da transição, da exopolítica, da espiritualidade. Até porque a gente tá numa situação agora mais evidente da guerra energética, né? Energética não, uma guerra invisível que acontece, que é informação versus desinformação. Tem muita gente usando a espiritualidade para colocar as próprias opiniões. E tem muita gente usando a espiritualidade sem estar de fato desperto. Ou estar de fato na energia crística, que é o amor incondicional, inclusive contas grandes. Ninguém é perfeito, mas tem que tomar esses cuidados, né? E pelo menos, mas assim, reconhecer e fazer diferente, né? E o que a gente está vendo, o que a gente, né, eu e a egrégora estamos vendo, é que essas pessoas não estão, por algum motivo reconhecendo, não querem reconhecer, estão em negação, sei lá o que, tá gerando lucro para eles, né? Porque acaba entregando bastante com certas polêmicas, algumas atitudes, e não revertem isso, não querem mudar o comportamento. E isso não é servir à luz. Tá? Então, evitar. Até eu tenho muito o problema de ler comentário. Então eu entro num post, eu vou lá, leio o comentário. E daí eu me perco muito nisso. E isso é uma coisa que a minha egrégora tá me cobrando desde o ano passado. Que eu, graças a Deus, já virei um pouco a chave disso. Porque a gente se perde demais. A gente se desliga demais nas redes sociais. A gente se desliga demais da vida. Né? E isso é uma coisa também que eu quero trazer para vocês. Do quanto que a gente tá, de fato, vivendo a vida. De sair de casa, viver a vida, cara, seja andar na rua, olhar o céu, sentir a chuva, sentir o vento batendo no rosto. Quanto que a gente tá vivendo de fato. Né? Às vezes a gente tá mais assistindo TV, a gente tá mais trabalhando, a gente tá mais cozinhando, cuidando da casa, jogando, né? Vendo rede social, mas não tá vivendo, isso também é morte. Você ficar o tempo todo ali, vendo o celular, vendo TV, vendo não sei o que, se preocupando, isso também é morte. E, sabe, são coisas simples. Ler um livro. O livro expande demais a consciência. Se você estiver aberto a receber, né? Olhar o céu. Cara, né? Eu fico pensando aqui nos intraterrenos, que não tem o céu que a gente tem aqui. É tão bonito. Né? Quem tem a visão mediúnica consegue ver umas coisas além também do que é o céu, de fato.
vezes eu fico de cara, assim, tão bonito que é as cores que às vezes aparecem na visão mediúnica. É sensacional. E são esses pequenos detalhes que fazem a gente viver mais. E que faz diferença para os nossos animais também. Porque a forma que a gente vive a nossa vida, o quanto a gente vive a nossa vida, reflete também nos animais. Porque nós somos exemplo para eles. Nós somos os tutores tutelam, ensinam, cuidam, né? Tem essa, vamos dizer assim, passar para frente conscientemente ou não, energeticamente ou não. E não sei se a Raquel tá aí, mas ela vai concordar. Em muitas comunicações intuitivas que eu faço, os animais pedem para os tutores viverem mais. Ou o tutor está muito focado nos animais, ou o tutor está muito focado em preocupação, em casa, em isso, em aquilo, a necessidade de controle, que aí é um apego do ego pelo material, de querer controlar tudo, sendo que a maior, cara, é uma baita mentira isso que a gente pode controlar a vida. A vida é incontrolável, é um cavalo indomável. Você não consegue controlar a vida, você só flui com ela, igual o fluxo de um rio, você só flui. E se você tem resistência, você se torna aquela pedra no fluxo do rio. E aí fica essa reflexão, né? O que mais? O que é vida, o que é morte, transição planetária. Então agora, né, esse ano, vamos dizer assim, tá aprofundando essa questão de transição, né? Lembrando que pela espiritualidade apenas 1/3 vamos dizer assim, da humanidade, de todos os seres encarnados, né? Vai passar para a 5ª dimensão. Então tem bastante coisa para acontecer, tá? Então muitos que já estão desencarnando não estão aqui desencarnando para vir para a 5ª dimensão, mas estão indo para outros lugares de 3ª dimensão, né? Com a mesma frequência, com a mesma vibração dessas próprias almas. Então, vibrações de sofrimento, vibrações de ira, de raiva, do que for, né? Tudo que foge ali do crístico, que foge da regeneração, da cura. Tem outras almas que estão desencarnando, mas estão indo para os hospitais de cura, da espiritualidade, que estão indo para as naves. Tem almas humanas que estão no espiritual, trabalhando em naves, no momento que a gente está na transição planetária, inclusive nos conflitos. Então isso varia muito, é muito individual. Mas tenho em mente que a morte não é inimiga. A morte ela é uma amiga. E que a morte não separa, ela une. E a vida que separa. E aí vai da gente de unir novamente, né? Porque às vezes a gente tem a família, mas tá todo mundo desunido. E aí, né, vai culpar a morte, que a morte tá separando, a morte tá unindo. Quando você tá lá desencarnado, né, no espiritual e tal, tá todo mundo mais unido, né? Exceto aqueles que têm mais raiva, né, que têm mais apego a essas situações, que daí vai se unir em outro momento. Mas ainda assim tem uma união muito mais forte que aqui encarnado. Porque aqui encarnado você tá no desafio, né? E tem o pessoal da alta espiritualidade junto, guiando, conduzindo, né? De forma que você consiga ver, que você consiga ouvir. Né? Então, também tem essa reflexão, tá? Aí agora a questão de eutanásia, né? Que vem muito, 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 bastante. Sobre se é interferência, quanto devemos interferir. É um tema um pouco mais que a gente tem que ir mais devagar. Então, ficando claro essa questão de morte, essa questão de vida, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente falar sobre a eutanásia, né? Porque, né, quem chegou depois, a questão de interferência depende de muitos fatores. E um dos fatores é exatamente a questão de que só vai receber interferência quem escolheu receber interferência. Né? Então a morte, para mim, ela começou esse tema muito cedo, para minha maturidade espiritual. Né? Eu podia ter começado muito mais cedo, quando eu era criança, alguma coisa do gênero. Ela começou no passado. Só que foi um ano inteiro de eu lidando com um assunto morte, entendendo que ela não era só a questão do físico também. A morte também é deixar partes nossas morrer.
deixarei os antigos personagens, meus antigos, morrer. Então, por exemplo, a Lauren, que é muito educadinha. É um exemplo, não tô falando que eu não sou educada. A Lauren é muito educadinha, que abaixa a cabeça pra todo mundo, não tem voz, não tem proatividade nesse sentido, assim. É sempre submissa. Para eu ir para frente, para eu conquistar os meus sonhos, eu tenho que ser mais proativa, eu tenho que ter mais voz, eu tenho que levantar a cabeça. Só que para eu fazer isso, eu tenho que parar de me identificar com aquele personagem de antes. E aí vem a morte, tem que deixar morrer aquele personagem de antes. E aí, essa morte também vem para os animais. No momento que a gente leva consciência, né, sobre a doença, que a gente começa a acessar essa consciência da doença, que às vezes a gente consegue ir fundo, mas tem indivíduos que a gente tem que ir como se fosse a borda do bolo, que vai comendo pela borda do bolo. E aí a gente vai trazendo essa questão, que tem que deixar morrer o que precisa morrer. Você, né, vai se construindo, vai se construindo ali com o animal, vai construindo o animal, né, um novo eu. Só que para aquele novo eu ter mais força, ele tem que soltar aquela bagagem. Ele tem que deixar morrer. Tem que botar fogo no negócio. Só que isso traz apego, né? Principalmente se a gente for pensar, por exemplo, em eutanásia. Ou ver um ente querido que está em sofrimento, né? Quantas vezes a gente não assume um papel ali, que não é quem nós somos de fato? Então, uma pessoa, um filho que vê o pai moribundo ali, que está quase morrendo, e aí entra no papel da criança ferida, que não quer ver o pai morrer. Isso também acontece com os animais, né? Que a gente entra na criança ferida. Que eu não quero que o meu animal morra, que o meu bichinho de pelúcia morra, que o meu ursinho morra, de forma inconsciente, isso, tá? Eu não quero ver ele morrer, eu não quero que ele morra porque ele é tudo pra mim. Ele não é tudo pra você. Ele é tudo que você precisava, mas ele não é a sua vida. Ele não tá pagando as suas contas, ele não tá respirando por você. Ele é um pedaço da sua vida. Ele é um personagem, um papel que está sendo cumprido na sua vida. Então isso tem que ficar muito claro também. Só que para você chegar nessa consciência, você tem que identificar o que está te fazendo ter esse apego de não conseguir soltar. E às vezes é dessa encarnação, é de outras encarnações, e aí vai virando uma bola de neve, né? Sei lá, a questão ali de arrependimento, né? De ver o animal ali em sofrimento e tal, vai pensando na eutanásia, ver o animal morrendo, entra no sofrimento, na culpa, entra na questão ali também de, vamos dizer assim, de arrependimento porque, cara, tipo, podia ter feito diferente, porque isso, porque aquilo. E isso acontece de forma muito inconsciente da gente acessar esses papéis quando a gente vê alguém que fez parte da nossa vida, principalmente em momentos que foram muito marcantes pra gente. Então tem um episódio de Friends, que se eu não me engano a Rachel, a Rachel ou a Mônica, recebe uma amiga em casa que é uma amiga de adolescência e ela vira outra pessoa. E isso é acessar papel de forma inconsciente. Então são esses papéis que a gente tem que deixar morrer. E isso também é morte. Deixar nossos eus antigos morrer. Porque constantemente não somos mais aqueles eus antigos. Nós estamos sempre evoluindo. Ou pelo menos deveríamos estar evoluindo. E aí quando você vai evoluindo, você tem que deixar morrer, né? Tem que ir cortando as pragas. E isso é desafiador. Relacionamentos, finalização de ciclos, né? Tem que deixar morrer. E essa questão de deixar morrer também é para quem está morrendo. Quem está desencarnando. Porque você às vezes está deixando ali, né? Vamos usar esse exemplo, esse caso da paciente ali que fez o desencarne por uma oportunidade melhor de encarnação. É um desafio para ela também. Com certeza foi um desafio para ela também desapegar e deixar morrer esse corpo físico. Né? Para os animais deve ser muito, muito desafiador. Apesar de ser mais fácil para eles. Mas é por conta desse apego que existe entre a gente. Que existe ao material, que é o corpo físico.
que existe aos tutores. Às vezes você tem uma relação ali de outras encarnações, né? Com aquele tutor. E às vezes acaba adoecendo por algum motivo e daí quer ficar ali, né? Com o tutor para resolver questões, pendências de outras encarnações, mesmo estando mal. E aí, né? Crenças novamente. Então, eutanásia, ao meu ver, tem que ser considerado quando a qualidade e o bem-estar de vida já não são mais suficientes. Então é aquele animal que, sei lá, ele não tem mais aquela carinha feliz. Ou ele tá muito mais 90% do tempo mal e 10% bem. Pelo tutor, muitas vezes. Mas eu já vi casos de animais que já estavam extremamente idosos, que não levantavam, mas o tutor ajudava em todo esse processo de fazer o xixi, de fazer o cocô, de fazer se mexer, se movimentar. Mas comia bem. Ficava animado com o tutor, ficava animado de conversa, ficava animado em alguma situação. Quando o tutor levantava para fazer o xixi, ajudar a fazer xixi, fazer o cocô, o animal ficava animado. Isso é bem-estar. Não importa a situação do corpo físico, importa o bem-estar, a qualidade de vida, né? Só que aí a gente também tem que considerar, se é um animal que já está nessa situação, o animal será que está bem com isso? Aí entra a importância da comunicação intuitiva nesses casos, porque às vezes essas situações são aprendizados para a alma. Isso é uma coisa que eu estava falando com uma colega esses dias, que teve que lidar com a eutanásia. E estava se sentindo culpada porque era um animal que estava sofrendo muito, só que não foi perceptível, né? Às vezes a gente tá ali no automático e tal, nós tutores, nós veterinários, no automático, não tá centrado, né, para perceber esses detalhes. E aí ela teve que lidar com essa eutanásia, e ela entrou nessa culpa. Só que eu expliquei para ela, né? Nossa, toda a egrégora e eu explicamos para ela que às vezes essa questão do sofrimento é aprendizado para a alma. Então, como assim aprendizado a partir do sofrimento? Aprendizado para fazer escolhas diferentes em outra encarnação, em outro momento. Por exemplo, vou lidar com um câncer. Um animal que estava lidando com um câncer foi um câncer sofrido. Em outra encarnação, vai encarnar aqui na Terra de volta e vai ter que lidar com o câncer de volta. Só que, opa, calma lá, já lidei, foi difícil, não sei o que, ok, eu lido com esse desafio espiritual que é o câncer. Só que não desse jeito. O que pode ser feito? O que eu posso fazer? O que se requer para que eu tenha essa situação de uma forma mais leve? Porque aquele sofrimento eu já aprendi, eu não quero. Exatamente esse é o ponto da aprendizagem, eu não quero. É ter o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vem a partir das aprendizagens. Né? Como a gente aqui tem um esquecimento, né? A gente não sabe muito bem o que a gente escolhe e quais são as consequências. Mas o livre-arbítrio é a gente ver as opções, conseguir ponderar a partir dos resultados que se formam a partir dessas escolhas. Então, A, B, C, D, qual que eu vou escolher? Sei que a A vai me dar esse resultado, a B vai me dar esse resultado, C vai dar, D vai dar. Qual que eu escolho agora? E é isso. Isso é aprendizagem. Então, ok, já lidei com aquele sofrimento, eu não quero mais, eu vou para uma coisa mais leve. Isso é aprendizagem. É entender que aquela outra opção é mais leve, é diferente. Então, esse sofrimento que vem, né, do animal que está em situação terminal, não é para entrar na culpa. Como tutor, como veterinário, como ser humano, não é para entrar na culpa. É o que tinha que ser. Principalmente quando acontece essas coisas de, demorou para fazer o desencarne, demorou para ser visto, demorou para alguma coisa. Foi como tinha que ser. Para a aprendizagem daquela alma. Para aquela alma fazer escolhas diferentes depois. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Como que a gente ia conseguir dar valor para as coisas positivas na nossa vida, para as coisas positivas, né, que acontecem com a gente, um corpo saudável, se a gente não conhece a doença, se a gente não conhece a escassez, se a gente não conhece o sofrimento, porque a gente ainda vive na dualidade. A gente ainda vive numa encarnação de dualidade, num planeta de dualidade. E a partir do momento que você vai expandindo a consciência, que você vai evoluindo,
você começa a sair dessa dualidade. E aí começa a entrar na consciência de quinta dimensão. E aí sai dessa dualidade, mas não é assim, vou sair do dia para a noite da dualidade. Você vai saindo aos poucos. Né? São energias que vão se materializando na encarnação que você tá. E que a dualidade começa a sumir. Mesmo que vá para a quinta dimensão, na quinta dimensão ainda vai ter que lidar com a dualidade. Porque a gente tem muita coisa para curar. E não vai ser nem na quinta, nem na sétima, nem na oitava, nem na nona. Vai ser em todas as encarnações a gente vai ter alguma coisa para curar, porque a gente continua em aprendizagem. A gente continua aprendendo pelo erro, pelo acerto, pela dor, pela alegria, pela facilidade, pelo sofrimento. E aí vem as memórias que a gente tem que ficar limpando. Então, em todo o nosso processo de aprendizagem, todo o nosso processo de evolução espiritual, todas as nossas encarnações, pós-encarnações, entre encarnações, a gente está em aprendizagem, a gente está gerando memórias para nossa alma. Então, vai ser cura pro resto até a gente se reintegrar novamente a Deus. E é isso, e tá tudo certo, né? Mas é saber lidar com essas coisas, né? Então, acho que é isso que eu tenho a falar sobre a eutanásia, tá? Não entrem na culpa, não entrem na dor, não entrem no sofrimento, na mágoa, o que for, porque foi como tinha que ser. E olha como esses casos afetam, né? Olha o nível de aprendizagem, não só para o animal, não só para o tutor, mas também às vezes para a equipe veterinária. De começar, né? Eu tive essa escolha, essa oportunidade de definir que eu não faço eutanásia. É muito raro o caso que eu faço eutanásia. Normalmente eu não faço, eu só acompanho energeticamente, faço um encaminhamento, recebo no espiritual aquela alma, que daí entra na eutanásia, né? De integrar a eutanásia com outras terapias. Né? Enquanto tá fazendo ali o desencarne, eu já tô ali com a egrégora colhendo aquela alma. E deixando mais fácil, né? Porque não precisa mais ter sofrimento no momento do desencarne. Não tem porquê mais, né? Mas aí vem das escolhas também. O que é permitido a gente fazer, a gente faz. Mas se não tem permissão, porque aquela alma não escolheu, porque a gente não pode escolher pelos outros. Né? A mesma coisa que o despertar. A gente não pode despertar os outros. É uma questão individual, é um processo individual. É o livre-arbítrio. Então a gente não pode ficar interferindo nesse sentido. Aí vem a questão, quando interferir? Como que eu sei que é para interferir? Eu acho que é mais fácil falar quando você sabe que não é para interferir. Porque é aquele animal que melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Exatamente para deixar a dúvida. Porque tem questões acontecendo ali de aprendizagem. E não é para mexer. A dúvida já é resposta. Não é para mexer. Quando tá nesse melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, é porque não é para mexer. Deixar isso bem claro, assim, não é para mexer. Tem aprendizagem. Dá para ser mais leve. E o que seria mais leve é o processo natural. O processo mais leve, quando é usado eutanásia, é, no caso, esses casos extremos que o animal está em completo sofrimento. Né? Teve um caso que eu não vou esquecer nunca, que eu estava no meu estágio obrigatório e chegou uma paciente que era por maus tratos com os responsáveis, né? Os responsáveis trouxeram aquela paciente. Era uma paciente toda estourada, gente. Era câncer pra todo lado, era hiperadreno, era... Hiperadreno é uma doença endócrina, né? Ela tava toda estourada. A cachorra não ficava em pé, de tão doente que ela estava. E aí esse colega veterinário, tipo, a colega que estava comigo atendendo, fazendo atendimento, ela indicou a eutanásia e tal, mas ela não tinha muita confiança e tal. E aí veio outro colega. E aí esse colega quis ganhar em cima. E ele não falou eutanásia, ele falou pra fazer o tratamento, deixar internado, deixa mais um dia, deixa mais outro, não sei o que, pra ver o resultado, sendo que você já estava vendo na cara daquela cachorra que ela queria fazer a passagem, ela não aguentava mais. Você vê no rosto quando o animal já está pedindo pra fazer o desencarne, que tá pedindo ajuda. Isso é uma memória que eu acho que eu nunca vou esquecer, uma memória que eu tenho até que purificar. Porque foi aí que eu comecei a perceber essas questões, sabe? E
como sofreu aquela cachorra. Então é esses casos, sabe? Que o animal tá sofrendo já há muito tempo, que tá numa estabilidade de sofrimento, por assim dizer. Quando não é para fazer eutanásia, não tem estabilidade. Ele melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Só que você percebe, você sente, você intuitivamente sabe que tá chegando o momento de desencarne. E aí vai de nós irmos pedindo para que o melhor se manifeste, para que seja de uma forma fácil, que seja de uma forma leve, que seja sem sofrimento. E aí, às vezes, acabam vindo respostas de pessoas que chegam na sua vida para trazer esse não sofrimento no momento do desencarne. Só que lembrem do que eu falei antes, no início da live, que às vezes a gente não pode interferir, nem quem vem para ajudar. Por exemplo, o caso ali do paciente que eu falei no início, eu sabia de algumas coisas, eu pressentia, sentia, mas eu não podia nem falar. Não tinha liberdade para falar, não tinha, vamos dizer assim, permissão para falar. Né? Quando você está conectado, assim, você já está acostumado, você sente. Né? Então, até na hora de falar, eu não lembrava o que era para falar, mas eu sabia o que estava acontecendo. Mas por que não era para falar? Porque não cabia a mim. Era um aprendizado entre o tutor e o animal. Era um aprendizado daquelas almas. E isso é muito sagrado. A gente não pode interferir. A gente traz algumas palavras-chave, algumas coisas, acolhe, como está permitido, como é leve, como é suportável, como é fácil, porque nós que, né, a gente vem aqui para ajudar, também não é para carregar o peso, que não é nosso. E o médico veterinário tem muito disso para trabalhar, que é ficar carregando o peso dos casos, dos tutores, dos pacientes. E aí eu falei pouco e ele fez o desencarne. Fez o desencarne sozinho, dormindinho. Que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Que o animal faça o desencarne dormindinho sozinho. Não sozinho, né? Mas sem ajuda. No sentido de eutanásia e coisa do gênero. Com os olhinhos fechados, dormindo. Então dá pra ser leve. Só que é um desafio muito grande. Essa tutora tava um desafio assim que eu queria ajudar, mas eu não tinha permissão para falar, não tinha permissão para fazer mais coisas. Nem coincidia também de eu fazer aqui os envios de energia, porque não era para mexer. E essas coisas acontecem. Quando não é para mexer, não é para mexer. Você não vai conseguir mexer. E é inexplicável e é confiar e entregar e fazer o que é possível, orar, né? As orações ajudam muito. Ter esses últimos momentos, esse trabalho de se desconectar materialmente daquela alma. Que a alma continua, vai desencarnar, só vai deixar o corpo, mas ele vai continuar andando por aí, vai continuar andando com a gente, acompanhando a gente. Só tá em outra dimensão. Às vezes está até na mesma casa, só tá em outra dimensão. E aí vai da gente, né, do nosso ego de desapegar do material, do físico. De lembrar que a alma continua. Deixar a nossa própria alma se manifestar mais vezes. Estar na consciência, no domínio da nossa vida, das nossas situações. Bom, vocês têm alguma dúvida? Porque senão nós vamos fazer um exercíciozinho. Todos vocês aqui têm animais desencarnados? Ou alguém muito querido que desencarnou? Senão eu faço um exercício diferente daí. Estão quietinhos hoje? Sim. Tá. Quem mais que tá vendo aí? Tá assistindo? Raquel, mãe. Então eu vou pedir para vocês ficarem em um ambiente aconchegante, que ninguém mexa muito com vocês, de preferência tenham água junto, e que vocês possam se sentar de forma confortável, mas que fiquem mais concentrados, que vai ser praticamente uma meditaçãozinha, tá? Dois minutinhos para vocês se arrumarem.
Também quero tomar água. Vamos preparando, avisando que não é para incomodar. Desligar essa luz aqui para ficar mais fácil para vocês se concentrarem também. Eu também. Oi, Lu, chegou na hora certa, na hora do exercício. Só dando um tempinho para as pessoas se ajeitarem, se arrumarem. Deixa eu tocar a musiquinha de volta. Podemos começar? Me mandem uma mensaginha no comentário para eu saber. Oi, bonitona. Boa noite. Lu, fiquem mais aconchegada. Vamos fazer um exercício, uma meditaçãozinha. Vamos nos conectar com os animais desencarnados. Ou pessoas, né? Desencarnadas. Serve para os dois. O que vocês sentirem no coração. Então tá bom. Eu só vou apagar a luz aqui. Que aí fica mais fácil também para mim me conectar. Então, vamos lá. Então podem se sentar, de preferência com a coluna ereta. Isso vai ajudar no fluxo de energia e na concentração também. Para quem tem mais dificuldade de se concentrar, ou sentir muito das emoções também, foquem na respiração. Sintam a respiração. Sintam os batimentos cardíacos e sintam eu falando. Escutem a musiquinha no fundo. Prestem atenção a esses detalhes, que vai ajudar a lidar, tá, com a situação, a ter mais domínio da situação, a ter mais controle sobre as emoções também, tá? Eu vou ativar Reiki. Peço que estejam em permissão para receber o Reiki. E vão se conectando com as suas próprias egrégoras, com os seus mentores, seus guias, seus anjos da guarda. Com os seres da luz que vocês mais tiverem afinidade. E agora eu peço que vocês tenham em mente alguém que desencarnou, que foi muito importante para vocês, que tocou muito o coração de vocês, que abalou as estruturas de vocês. Peçam conexão com o eu superior dessa alma, desse ser. Peçam permissão para fazer esse exercício com esse ser, com essa alma. Estejam receptivos também às egrégoras que estão aí acolhendo vocês. Recebam o Reiki. E nesse momento, imaginem uma grande luz verde no coração de vocês, que vai crescendo, vai se expandindo, vai se fortalecendo.
Essa luz verde é do coração da alma de vocês. É o coração da essência. Sintam essa energia, essa luz. Ao mesmo tempo, pelo chakra coronário no topo da cabeça de vocês, vocês recebem uma luz branca que vai descendo por todo o sistema de chakras e vai fluindo toda essa energia para todo o corpo de vocês, trazendo paz, trazendo calma e relaxamento. Relaxando os músculos, os nervos, acalmando as emoções, as preocupações. E pedimos humildemente agora que o eu superior de cada um que está aqui presente na live também nos ajude a deixar o ego e as personalidades de lado um pouquinho, o controle de lado também. Pedimos que sejamos apenas canais de cura e que o melhor se manifeste, que o luto de forma saudável agora se manifeste. E vão sentindo as células, como elas reagem com essa energia. E pedimos à Mãe Maria, pela sua presença junto da Mãe Kuan Yin, da Mãe Rovena. Pedimos o acolhimento de todas vocês. Mãe Maria com o seu manto que nos acolhe, nos protege e nos cura também. Sinto um calor aconchegante do manto de Maria, das egrégoras. Sintam a luz acolhendo vocês, fluindo por todos os seus corpos. A Mãe Terra acolhendo pelos pés, aterrando as energias que não são contribuição, todas as energias que estão muito densas, exageradas, em demasia. Sintam todo o amor da egrégora fluindo, direcionado a vocês. E agora, aquele ser que pedia a vocês inicialmente para se conectarem, imaginem ele ou ela fortemente agora. E imaginem aquela luz verde também em seus corações. Vocês podem imaginar esse ser junto de vocês no mesmo ambiente, porque esse ser está com você no mesmo ambiente, em gratidão, em honra, em acolhimento, olhando por você, curando por você e curando você e o relacionamento entre vocês dois ou vocês duas. Perceba agora que a morte não separa ninguém, que apenas cada um segue o seu caminho em dimensões diferentes,
mas que o amor continua unindo as suas almas. E perceba agora que as luzes verdes dos seus corações afunilam em cordas que seguem em direção ao coração um do outro, se conectando, se unindo. E deixa sair toda a tristeza da saudade, deixa sair todo o arrependimento, toda a culpa, deixa sair todas essas emoções. Deixa a sua alma ser limpa e purificada agora. Deixa essa luz, esse acolhimento, limpar o seu campo áurico, limpar as suas emoções, limpar o seu chakra cardíaco. E perceba em seu corpo físico se tem algum local que está segurando carga emocional armazenada do luto em relação a esse ser. E direciona essa luz, essas energias curativas também para esse local, para essa zona, e permita dissipar, se permita limpar. Converse com esse ser, receba esse acolhimento, essa luz. Mate um pouquinho da saudade agora.
Nesse momento, se perdoe também. O que se pede é o auto-perdão. Reconheça a culpa e se permita não carregar mais ela com você. E agora os fios de luz esverdeados vão voltando aos seus respectivos corações. E agora é o momento de dar um leve, um breve adeus, a despedida, confiante de que logo vocês se encontram novamente. Não se apegue. Em 5, sente os pés, sente as mãos novamente. Em 4, sente novamente o ambiente. Em 3,
Sente todo o corpo com a nova energia. Perceba as diferenças. Reconheça as diferenças no corpo físico, no coração, no chakra cardíaco. Perceba se aqueles pesos continuam e o que se requer para isso mudar. Em 2, inspira e expira agora de forma consciente. Em 1, pode abrir os olhos quando se sentir preparado para isso. E aí, como vocês estão? Passam bem? Como se sentem? Como se sentiram? Mas se sente bem, Débora? Chorar faz parte, mas se sente melhor chorando? Então deixa sair, deixa limpar. A gente retém muito o choro de forma inconsciente às vezes. Ontem eu fiz um trabalho espiritual para mim aqui e envolveu muita cirurgia espiritual, inclusive, assim, muitas coisas profundas da alma, assim. E a gente foi tirando as coisas, eu fui exteriorizando o chakra cardíaco, exteriorizando o estômago, exteriorizando isso, aquilo. E aí tinha, não sei se eram representações ou se de fato eram, né? Mas como se fossem, assim, pregos nos chakras. E quando eu tirava, assim, parecia que sangrava. E daí eu sentia uma dor absurda. Mas não era uma dor física, é uma coisa esquisita, assim, pra falar. É muito sentindo mesmo, só experienciando pra entender. Mas é uma dor, um grito que vem do fundo da alma, assim. E é movimento energético, provavelmente. Mas aí vem essa consciência, né, do quanto a gente tá guardando as coisas de forma inconsciente. Porque eu passei o dia inteiro, assim, meio querendo, meio mal, meio triste, meio chorando, meio querendo chorar, assim, mas eu não conseguia chorar. E eu sou uma pessoa chorona. E aí eu fiquei, nossa, mas, tipo, quando veio todo esse choro no trabalho espiritual, eu fiquei, caraca, né? Tipo, eu não sabia que eu tava com tanta coisa guardada. Dessa encarnação, de outras encarnações. E é inconsciente mesmo. E às vezes a gente só vai acessar de fato essa dor quando a gente tem um momento assim, né? Quando a gente se dá esse presente de assistir a live, de fazer a meditação, de fazer os trabalhos, né, próprios aí de cada um.
Então deixa sair. Deixa sair. Eu deixei sair tanto ontem que hoje eu acordei com úlcera no estômago. No duodeno, na verdade não era nem no estômago, era no duodeno. A consciência dizia no duodeno. Que precisava exteriorizar. No físico. Só no energético não estava dando conta. E aí precisei exteriorizar. Né? Foi uma escolha minha. Não quer dizer que vai acontecer com vocês. Mas se vir a acontecer como, por exemplo, a dor nas costas, cara, deixa sair, confia e entrega, sabe? Entrega pra luz, entrega pra egrégora que estava presente, né? Foi muito bonito a presença da Mãe Maria aparecendo logo de início, assim, acolhendo, assim, eu senti, assim, o manto dela, ela colocando o manto na gente e acolhendo a gente. E isso é muito bonito. Então, entreguem essa dor pra Mãe Maria, que tá pedindo muito ultimamente essa reconexão com ela, com a deusa, né, com as diferentes mães, mas principalmente a Mãe Maria, né? Esse acolhimento que ela faz pros filhos dela, que somos nós. Então entreguem pra ela. O pedido hoje é entrega, né? E se perdoar também. Não sei se vocês ouviram no final, né? O que se pede é que se perdoe e que solte também, porque o controle, o ficar agarrado a uma situação também dói. E dói no físico, e dói no emocional. Então deixem sair, porque chorar é a limpeza da alma. Nem que vocês gritem, que vocês tenham que morder o travesseiro, mas deixa sair. Deixa sair tudo isso com a confiança de que é uma limpeza, tá? Beleza? Aterrem. Porque apesar de ter sido curta, o tempo foi forte, a energia. É bem gostosa também. Eu também preciso chorar, porque veio pra mim também. Tá bom? Qualquer coisa me mandem mensagem no privado. Fico aqui à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sensação, ou se quiserem desabafar, precisarem de um ombro amigo, algum conselho. Às vezes desabafam, mas eu acabo respondendo alguma coisa, né? Que às vezes a egrégora aqui também quer se meter no meio das coisas. Quer conversar também, tá? Mas a gente só fala o que a gente sente de falar que vai ser contribuição, tá? De alguma forma. Então se eu acabar falando, vocês querem só desabafar e acabar falando. Ai, que saudade dos Zeus e do meu. Se eu acabar falando alguma coisa em desabafo é porque veio de falar mesmo, tá bom? Então é isso. Gratidão por participarem, tá? Beijo, fiquem bem, boa noite.